Essa história de adesão em torno de coalizões sempre aconteceu no Brasil de alguma forma. Faz parte do nosso modelo e se relaciona de alguma forma com a ausência de partidos nacionais, que é uma marca que trazemos desde o Império. Os partidos eram eminentemente regionais e continuaram sendo eminentemente regionais e até hoje o são. O que prevalece é a sobrevivência e o interesse do cacique político local. Esse modelo exige uma tensão, trabalha num regime de grande tensão política e exige um alto grau de competência política e capacidade de negociação. Todos os presidentes do período de redemocratização do Brasil, ou em especial dos presidentes eleitos, tiveram que trabalhar no regime de presidencialismo de coalizão. E quando não tiveram a maioria, viveram momentos de grande problema. Então se impõe como uma realidade, porque é difícil pelo atual modelo eleitoral brasileiro e pelo próprio funcionamento dos partidos no Brasil, onde não existe uma fidelidade partidária imposta de cima a baixo, onde existe a possibilidade de coalizão para eleições legislativas, onde se interessa muito ter pequenos partidos ofertando seu pequeno tempo de televisão e vagas para a composição de uma coalizão grande, que se opere nesse sistema fragmentado, de alta fragmentação. Então obriga-se ao presidente da República que chegue e estabeleça, quase como num regime semi-parlamentarista, uma coalizão de governabilidade. Essa coalizão, nos dias de hoje, ela assume muito mais um caráter de proteção ao governo do que propriamente uma coalizão propositiva. E nós vivemos ainda na infância da nossa democracia com partidos políticos que estão ainda recém-nascidos. Quer dizer, então nossa democracia termina sendo até mais avançada do que as próprias instituições que a amparam. E é evidente que isso causa um descompasso que fica evidenciado no funcionamento precário das políticas, do Congresso como instituição, no desequilíbrio da relação. Quer dizer, o Brasil é um país onde o poder executivo é muito mais forte que o poder legislativo, o Brasil é um país onde o Estado é muito mais forte que a sociedade e a política não trabalha na direção da resolução desses dois graves problemas da nossa sociedade, que é reduzir a importância do Estado frente à sociedade e de reduzir o desequilíbrio entre os poderes, em especial o fato do poder executivo ser muito mais forte e muito mais rico e detentor de recursos que terminam empanando o funcionamento de todos os demais poderes. Eu, enfim, não vejo outra solução a curto prazo, no sentido de que o Brasil possa substituir o modelo. Não há como substituir esse nosso modelo sem haver um grande trauma. O que esperamos sim é que com a melhora da qualidade do Congresso Nacional, que não vai ocorrer agora, pelo contrário, estamos vivendo um período ainda de declínio do interesse da política e de afastamento da sociedade da política e da mediocrização da política, de forma a trazê-la mais para o mais bárbaro e ridículo e rasteiro clientelismo. Com isso, o grande interesse, o debate fica depauperado e submetido a essa enfim, situação de pobreza política e institucional que nós vivemos. O fato, até concluindo, é que o presidencialismo de coalizão não é necessariamente um mal. Ele não é um mal, no sentido de que teria que ser extirpado do nosso sistema político. Existe uma vantagem na existência do presidencialismo de coalizão, que é o fato de que, para se ter coalizão, existe a necessidade de ter mínimos consensos. Então, o modelo político brasileiro, apesar de ser anti-reformas, de ser difícil de aprovar
grandes mudanças no seu marco institucional. Por exemplo, não se consegue debater a reforma tributária, ou a reforma política, ou a reforma da legislação trabalhista, porque o sistema exige alto grau de consenso. Isso que é um efeito paralisante na nossa sociedade e que só é quebrado nos momentos de grande excepcionalidade. Por exemplo, o Plano Real foi catalisador e impulsionador de grandes reformas. Sem o Plano Real, sem o sucesso do Plano Real, jamais o Congresso daria a aprovação para várias medidas que ocorreram. Então teve que existir algo excepcional como o Plano Real para impulsionar as reformas. Sem existir algo excepcional, mesmo o Lula, que foi um presidente mais popular e poderoso da história recente do Brasil, não teve a condição de encaminhar alguns debates, porque o presidencialismo de coalizão termina paralisando a ocorrência de debates dentro de temas que são altamente polêmicos. Por outro lado, esse mesmo efeito paralisante das reformas positivas tende também a evitar que se aprovem medidas também revolucionárias ou reformistas para o outro lado. Por exemplo, houve agora essa tentativa do governo em tratar das questões da participação da sociedade civil no debate político, institucionalizando a maior participação, e houve uma reação brutal do Congresso, que terminou paralisando o debate. O presidencialismo de coalizão, que é o tema central desse nosso debate aqui, ele, fazendo uma comparação grotesca, ele é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele funciona para o bem porque ele dá uma certa estabilidade política, ele organiza o debate, ele organiza os consensos. Então não é um fato de se condenar a priori o uso do instrumento ou a existência do instrumento num processo político como o nosso. Eu digo que eu comparo o Brasil à comunidade europeia. Nós temos 27 países com interesses, então há necessidade de se harmonizar muitos interesses divergentes, muitos estratos. Os políticos trazem traços da sua eleição muito diferentes de cada um. O deputado do Acre é o mesmo deputado do Rio Grande do Sul, é o mesmo deputado do Espírito Santo, o mesmo deputado de Pernambuco, mas as condições de eleição são muito diferentes. O sistema é um sistema perverso, onde o deputado concorre contra o seu próprio companheiro, o seu adversário maior é o seu companheiro. É um sistema perverso porque privilegia quem tem mais dinheiro ou quem tem mais notoriedade, que significa dinheiro, porque no fundo o dinheiro compra notoriedade. Quem já tem notoriedade se elege porque já tem a notoriedade. Quer dizer, não é bom para o sistema brasileiro que ganha a eleição quem tem notoriedade ou quem tem dinheiro. Então o fato é que nós continuaremos a avançar. O presidencialismo de coalizão fará parte desse processo de avanço, é importante. Agora, infelizmente, o Brasil é um país que depende de crises. Esta crise política de agora é mais um vetor impulsionando o país a tomar algumas decisões no seu mundo político de aperfeiçoamento.